Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as dislipidemias e a presença, né, a quantificação de lipídios no sangue. É importante que você se recorde, quando você esteve lá na bioquímica, quais são os lipídios que a gente transporta pelo sangue. Basicamente, nós vamos considerar dois tipos. Tá? Nós temos o transporte de triglicérides, ou muitas vezes ácido graxo, e colesterol. Vamos trabalhar com triglicérides barra ácido graxo e de colesterol. Também é importante que você se recorde que o colesterol e os triglicérides, eles vêm ou da alimentação, os dois, ou nós podemos produzir no organismo tanto o triglicerídeo quanto o colesterol, tá bem? Então eu tenho duas fontes desses liporganismos, ou produção própria, endógena, ou eles podem vir da alimentação, tá bem? Vamos rapidinho dizer o que é dislipidemias, né? Então, lipemia ou lipidemia refere-se à presença de lipídios no sangue, tá? O prefixo muitas vezes diz para nós o que está acontecendo. Por exemplo, se eu disser a palavra hiperlipemia ou hiperlipidemia, eu estou dizendo que houve um aumento dos valores normais ou os valores de referência dos lipídios no sangue. Tá bem? Se eu usar o prefixo dislipidemia, dis quer dizer alteração. Houve uma alteração, houve um desbalanço, tá? Eu não estou precisando se para mais ou se para menos, mas houve uma alteração. Então a palavra dislipidemia é um desbalanço, é uma alteração na quantidade de lipídio que é transportada no sangue. Geralmente essa dislipidemia reflete uma hiper, mas nem sempre. Nós vamos ver, por exemplo, que a diminuição de uma lipoproteína, que é o HDL, também pode ser chamada de uma dislipidemia. Então, por isso que eu não vou me referir a aumento ou a diminuição. Vai ser diz porque quer dizer alteração de forma geral, tá bem? Por que que isso é importante? Porque a alteração, né, no transporte dos lipídios no sangue desencadeia uma série de doenças cardiovasculares, principalmente. Então, nós temos a aterosclerose como uma doença causada por excesso de colesterol no sangue. Né? Por outro lado, os aumentos de triglicérides ou disfunções relacionadas aos triglicerídeos podem levar, por exemplo, à hipertensão. Então, o transporte adequado em quantidade dessas gorduras no sangue, ela é fundamental para a atividade cardiovascular ou para boa atividade cardiovascular. Bom, vamos pensar de forma agora. Os lipídios, as gorduras, elas não podem ser transportadas em água livremente. Por quê? Porque eles não se misturam, eles não se solubilizam. Então, quando eu desejo transportar num veículo aquoso, como é o sangue, gorduras ou lipídios, se você quiser chamar assim, eu preciso ter transportadores que façam com que essa gordura fique solúvel na água, fique solúvel no sangue. Então, nós nunca vamos encontrar gorduras ou lipídios livres no sangue. Eles sempre vão estar grudados, eles sempre vão estar associados a moléculas, ou geralmente são proteínas, né, que passam a se chamar de lipoproteínas. Nós temos várias lipoproteínas, ou proteínas que se associam a lipídios que estão circulando no sangue. Eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo para você. Ó. Eu tenho o quilomicron e o quilomicron remanescente. Tá vendo? Coloquei uma questão de tamanho aqui para você ver como o quilomicron ele é gigantesco. O quilomicron ele é produzido pelo intestino quando você se alimenta com lipídios. Esses lipídios então vão ser transportados no sangue, geralmente para serem guardados pelo tecido adiposo, né? no tecido adiposo. E essas lipoproteínas gigantes, elas têm a ver então com a alimentação. Então elas são produzidas no intestino quando você se alimenta de lipídios, tá bem? Isso vai ser importante por quê? Porque quando eu quiser quantificar as gorduras no sangue, os lipídios no sangue, e você não quer ter interferência da alimentação, você tem que excluir o quilomicron das medidas, tá bem? Portanto, eu vou ter que submeter o paciente a um jejum muito prolongado,
para que eu elimine totalmente os quilomicrons da circulação sanguínea e linfática. Tá bem? Outros lipoproteínas que transportam gordura. Ah, só mais um detalhe sobre o quilomicron, desculpe. O quilomicron ele transporta colesterol e ácidos graxos, tá? Ou triglicérides, se você preferir assim, tá bom? Então, o quilomicron transporta triglicerídeo e colesterol, transporta os dois tipos de gordura. Por quê? Porque algumas outras não vão fazer isso, tá bem? Então, vamos seguir aqui, ó. VLDL. VLDL é uma abreviação da sigla inglesa que quer dizer lipoproteína de baixíssima densidade. Esse LDL, ele é então, como eu disse, uma lipoproteína ou lipoproteínas, ele é produzido no fígado. Então, veja, ele não tem relação direta com a alimentação, embora tenha, mas não direta, tá? Portanto, o VLDL ele independe se você consome grandes quantidades de gordura ou não, tá bem? Então, ele é produzido no fígado e ele vai receber tanto colesterol quanto triglicérides que o próprio fígado produz. Mas o fígado produz essas gorduras partindo de algo que não seja gordura. Então ele vai pegar o carboidrato da sua alimentação, por isso que eu disse que não diretamente, mas indiretamente, tem a ver com a alimentação também. Então ele vai pegar o carboidrato e as proteínas que você comeu em excesso e vai transformar tudo em triglicerídeo e colesterol no fígado. E esse fígado, então, vai liberar essa gordura para ser guardada também pelo tecido adiposo. Então, há aqui uma comunicação fígado-tecido adiposo e quem vai levar esses triglicerídeos para o tecido adiposo é o VLDL. O VLDL também transporta colesterol, importante. Quando o VLDL descarrega, então, o seu conteúdo, os seus triglicerídeos para serem armazenados pelos adipócitos, sobra dentro dele só colesterol. Então, eu vou transformar ou levar o VLDL em HDL. Claro, passa pelo IDL, o IDL é um intermediário entre os dois, mas eu estou pulando aqui porque o que nos importa é o VLDL, então ele se transforma em LDL quando tem dentro dele apenas colesterol. Tá bem? Esse colesterol ele vai ser levado para glândulas ou para células que precisam de colesterol. Então, o caminho que o colesterol vai fazer é no sentido de levar, de ser levado até as células periféricas, para ser consumido. Se as células periféricas não precisarem desse colesterol, ela não vai retirar o colesterol do sangue. E o colesterol, então, vai ficar na forma de LDL, associado a essa lipoproteína, circulando no sangue constantemente. Então, a nossa condição de armazenar ou de guardar colesterol não existe. O colesterol não tem um depósito, o colesterol vai ser guardado para mais tarde determinado tecido. Isso não existe. Então, o LDL fica no sangue até que algum tecido precise. Não para guardar, mas que necessite de colesterol. Então, a possibilidade do LDL aumentar no sangue é muito grande. Se você tiver um desequilíbrio entre a alimentação, você come demais colesterol e o seu fígado produz muito colesterol, a chance de você aumentar o LDL no sangue é gigantesca. Tá bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque o LDL é o grande problema para gerar doenças cardiovasculares. É ele o iniciador da placa de ateroma ou da aterosclerose. Então, o nosso foco principal na clínica aqui é no controle desse LDL. Ele é a lipoproteína causadora de doença. Muitos dizem, eu não gosto desse termo, mas muitos chamam o LDL de colesterol ruim, né? Porque, primeiro que a palavra ruim, ela não é a melhor coisa. Ruim dá questão de valor, né, de ética, moral. Então, o colesterol ele não tem nada disso, ele é uma molécula, não existe moralidade entre as moléculas, tá? Então, eu não gosto da palavra ruim e também não gosto da palavra colesterol, porque dá a impressão que tem vários colesteróis, né? O bom, o ruim, o mais ou menos, e na verdade não está se referindo ao colesterol propriamente dito, e sim às lipoproteínas. Então, cuidado com esses termos bom e ruim e se referindo ao colesterol. Desculpa. Tem mais ainda uma outra lipoproteína que eu preciso comentar com vocês, que é o HDL. Ele pode ver que está dividido, ele está separado, porque ele não tem relação direta com as lipoproteínas anteriormente. Por quê?
Ele é produzido pelo fígado sem nada de colesterol e de lipídios, nenhum lipídio, né? Nem ácido graxo, nem triglicérides, nem colesterol. Então ele é produzido no fígado livremente, sem gorduras, e ele vem para o sangue sem gordura nenhuma. E ele vai então recolhendo todo o excesso de colesterol, inclusive do LDL, ele vai recolhendo o excesso de colesterol, aquilo que não precisa mais, e leva novamente ao fígado, para que o fígado possa metabolizar esse colesterol, ou na forma de bile, sais biliares, ou transformando isso em ou direcionando isso para glândulas para a produção de hormônios, enfim. A gente dá um destino final para esse colesterol pelo HDL. Então, por que o HDL passa a ser visto como algo cardioprotetor ou protetor? Por quê? Porque primeiro que ele recolhe o excesso de colesterol e leva para ser eliminado. E segundo, que ele faz o caminho exatamente esse. Ele vai na periferia, ele busca o colesterol e traz para o fígado novamente. Então, enquanto o LDL leva o colesterol para as células e tem um alto poder de aumentar no sangue, de se acumular no sangue, o LDL, o HDL é ao contrário. Ele recolhe, é uma espécie de lixeiro, entre aspas, né? Ele recolhe todo o colesterol em excesso no organismo e leva para o fígado, dá um destino para ele, tá bem? Por isso, é um cardioprotetor. Bom, vamos fazer algumas classificações etiológicas da dislipidemia, da doença, tá bem? A doença, a dislipidemia, ela pode ter causas primárias, ser causa primária, né? Então vou chamar de dislipidemia primária, ou causas secundárias. Então, o que quer dizer isso? Quando você tem diretamente o aumento delas no sangue, ou a alteração delas no sangue, você diz que é primário. Então, por exemplo, a alimentação, né? Diretamente você come, aumenta, né? Agora, ela pode também ter como origem, essa dislipidemia, outras doenças que você já tenha. E se esse for o caso, você vai dizer que ela é secundária. Então, primária é quando ela por si só aumenta sem relação com outras doenças. E quando ela altera no sangue, né? Por conta de já uma doença pré-existente, você vai dizer que ela é secundária, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre a classificação fenotípica ou bioquímica, né? Vamos pegar primeiro o colesterol, tá bem? Então, você pode ter aumento de colesterol no sangue? Pode. Se você tiver, você vai dizer hipercolesterolemia. Se for isolada, quer dizer só e tive hipercolesterolemia e aumentou uma fração apenas dos transportadores de colesterol, tá bem? Então, por exemplo, você teve um aumento do LDL, só o VLDL está normal, o IDL está normal, o HDL está normal. Aumentou apenas o LDL, colesterol, tá vendo? Então você tem uma hipercolesterolemia, porque houve um aumento de colesterol no sangue, mas só uma das lipoproteínas estão aumentadas, então você chama isso de isolada, tá bem? Quando você tem hipertrigliceridemia, quando aumenta triglicérides no sangue. E se houve um aumento apenas do triglicérides no sangue, o colesterol continua normal, você vai dizer hipertrigliceridemia isolada. Tá bem? Aqui são os valores de referência que foram colocados para vocês. Ó. No caso do LDL, até 160. No caso do triglicerídeo, ou triglicérides, até 150 mg por decilitro, tá bem? E quando você aumenta as duas, é possível que eu aumente o triglicerídeo e também o colesterol? É. E nesse caso você vai ter uma hiperlipemia mista, tá bem? Então, isolada é quando aumentou o colesterol sozinho, aumentou uma fração dele, ou aumentou o triglicérides sozinho. Aumentou os dois, você tem a hiperlipemia mista, tá? Ou ainda, você pode ter uma situação bem diferente. Olha que legal, ó. O HDL, lembra que o HDL é a lipoproteína que vai levar o colesterol, né? Retira o excesso de colesterol para ser eliminado. Também. Esse HDL, ele pode estar muito... Então, como eu disse para você, no caso, por isso que eu chamo de dislipidemia e não só hiper, né? A queda do HDL significa um risco para nós também, né? Então,
diminuição do HDL pode estar isolado ou associado com o aumento do LDL ou do triglicéridos, mas ele pode estar isolado. Então, só a queda do HDL para nós já é um problema, mesmo que o LDL e o triglicéridos estejam normais. Então, veja como é interessante, e isso é um tipo clássico, né? HDL, a baixa de HDL isoladamente ou associada, enfim, também é uma classificação bioquímica para a dislipidemia. Vamos agora olhar para os genes, tá? Então, o transporte de lipídios no sangue, ele é controlado pelo DNA ou é controlado pelos seus genes? Ele tem carga genética? A genética importa para a produção ou para o transporte inadequado desses lipídios no sangue? A resposta é sim. Tem causa genética sim. Muitas vezes a pessoa tem aumento de LDL e ela tenta com a alimentação controlar ou diminuir e não consegue, até aumenta. Inclusive o biotipo da pessoa, a pessoa que não tem obesidade, controla a alimentação e ainda assim o LDL aumenta muito no sangue. Então, claramente para nós importa, nós vemos aí que a alimentação ela é importante, mas há um componente genético envolvido. Então, sim, a genética importa, tá bem? E quais são os tipos que eu tenho de disfunções genéticas, né, que podem levar à dislipidemia? Ela pode ser monogênica, envolve apenas um gene, ou ela pode envolver vários genes. Então, a produção de lipoproteína, ela é, claro, proteína, isso tem a ver diretamente com genes, né? E pode ser um gene só descontrolado ou vários deles que estão alterados e que interferem na produção de LDL, ou na produção, desculpa, de VLDL, de quilomicron e tudo mais, tá? Então, eu posso ter hipercolesterolemia familiar, é grave, é uma situação de muito LDL no sangue, a ponto, inclusive, mais para o final da aula eu vou mostrar, de acúmulo de colesterol na pele, formando bolhas de colesterol, de tanto colesterol que a gente transporta, né, nesse caso de hipercolesterolemia familiar. Eu posso ter a síndrome do quilomicronemia familiar, quando você tem um aumento muito grande de triglicérides, e aí, claro, você vai ter um aumento de quilomicron muito grande. Eu posso ter uma disbeta-lipoproteinemia familiar, é um tipo apenas de proteína que é afetada, né? Uma proteína apenas afetada. As lipoproteínas que têm essa proteína na sua composição, elas tendem a se acumular, então indica para nós um aumento muito grande de quilomicron e de VLDL, por exemplo, né? Ou ter também a hipertrigliceridemia familiar. E aí, claro, se você aumentar triglicérides, quem transporta triglicérides? O VLDL e o quilomicron, então os dois vão aumentar. O mais comum delas todas é a primeira, tá? A hipercolesterolemia familiar, que aumenta o LDL, aumenta o triglicérides também, que acaba refletindo, né, um no outro. Se você aumentar muito o colesterol, você acaba aumentando também muito triglicérides por conta da produção hepática, né? É a mais comum de todas essas alterações genéticas, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho da hipertrigliceridemia primária, né? Quando que eu tenho um aumento muito grande de triglicéridos no sangue e sem causa aparente, sem uma doença de origem, vamos chamar assim, né? Então, alterações genéticas de enzimas que estão envolvidas na ou na produção das lipoproteínas, né, que podem levar a isso, né? Então, veja, é a própria doença, a hipertrigliceridemia surge por uma doença genética, né? Sem relação com outra doença. Ou quando tem redução na hidrólise ou na quebra dos triglicerídeos dos quilomicrons, né? Então, imagine que nós temos dificuldade em liberar os triglicéridos que estão no quilomicron para o tecido adiposo. Então, os quilomicrons tendem, e eles têm triglicérides em quantidade bastante alta, eles tendem então a se acumular, e o que leva então ao aumento de triglicérides. Ou ainda eu posso ter um aumento da produção do VLDL, lembra que o VLDL também transporta triglicérides no sangue, tá bem? Então eu posso dizer resumidamente que a hipertrigliceridemia é o acúmulo no sangue de quilomicron e de VLDL, tá bem? Se você aumentar quilomicron, se você aumentar VLDL, você tem então, aumento de triglicéridos no sangue. Então, veja, a alimentação, de novo, quilomicron,
VLDL, produção hepática, tem a ver com alimentação de forma indireta e não diretamente. Um pouquinho sobre hipercolesterolemia primária, né? O que leva você a ter aumento de colesterol no sangue. Então, como eu disse, fatores genéticos é importante, mas também fatores de fora de você, fatores ambientais, tá? Defeito no gene do receptor DLDL, isso é muito comum. Então, muitas pessoas, o LDL sai do sangue quando as células retiram ele do sangue. Como é que as células retiram o LDL do sangue? Elas expressam, então, um receptor, uma proteína, que fica na membrana dessas células e, ao se ligar ao LDL, o receptor, então, internaliza, ele tira o LDL da circulação e bota para dentro da célula. Então, essa proteína, esse receptor de LDL, ele é fundamental para controlar o nível de LDL no sangue. E algumas pessoas possuem deficiência desse receptor, né? Então, isso é bastante comum também. O fato é, aumentou o LDL, você tem hipercolesterolemia, tá? Então, claro, você exclui aí o VLDL, por quê? Porque o VLDL também tem a ver com triglicérides. E você exclui o HDL, porque se você aumentar HDL, melhor, né? Não importa se você vai ter hipercolesterolemia com aumento de HDL, não tem problema. Então, o problema nosso, a doença hipercolesterolemia, é por conta do aumento do LDL. Essa é a conclusão. Vamos falar um pouquinho das doenças secundárias que levam ao aumento dos triglicérides ou do colesterol no sangue, tá? Primeiro, mais importante, obesidade. Não é uma relação direta. Obesidade leva ao aumento de colesterol no sangue. A primeira coisa a primeira alteração que a inicial, a mais importante, é o aumento do colesterol. Importante no início, claro que depois as doenças também. Então, por que a obesidade vai acabar levando ao aumento de colesterol no sangue? Principalmente colesterol, triglicérides também, mas mais o colesterol. Porque aumenta a massa do tecido adiposo e isso leva ao aumento da resistência à insulina. Então, veja que a obesidade também predispõe a diabetes. Tá bem? A diabetes por conta disso aqui, ó, resistência periférica à insulina. Os adipócitos aumentam a quantidade dos ácidos graxos livre para o fígado, aumentam a produção de triglicerídeos, que, portanto, aumenta a produção de VLDL no fígado. Tá? Então, aumenta a liberação pelo tecido adiposo e aumenta a produção de VLDL no fígado. Leva a um aumento da insulina no sangue. Por quê? Porque tem resistência à insulina e faz com que o fígado produza mais ácidos graxos. Então, predispõe ao aumento do VLDL, né? Você acaba, por conta principalmente da resistência à insulina, você aumenta o consumo de carboidratos. E aumentar o consumo de carboidrato faz com que o fígado produza mais triglicérides e mais colesterol. E diminua a produção do HDL. Então, veja que a obesidade ela faz um desbalanço geral do metabolismo de gordura, o que reflete nessas gorduras no sangue, tá bem? Algumas doenças hormonais também interferem com o colesterol e triglicérides no sangue, tá? Por exemplo, o tiroidismo. Então, se você diminui a produção do T4, né, ou dos receptores dos hormônios tiroidianos, de forma geral, você vai aumentar o LDL no sangue, tá? Isso é direto também. Então, o hipotireoidismo facilita o aumento do LDL, mesmo controlando a alimentação, tá? E mais raramente, mas também pode aumentar a produção de triglicérides pelo fígado, tá? Então, por que aumenta o LDL no sangue quando eu tenho hipotireoidismo? Porque você vai alterar o receptor hepático do LDL que está no sangue. E o LDL, então, vai ter dificuldade em sair do sangue pelo fígado, tá? Já no hipertiroidismo, o aumento dos hormônios tiroidianos, é o contrário que ocorre. Ó. Você vai diminuir muito a quantidade de LDL colesterol no sangue. Na diabetes também tem problemas com as gorduras, o transporte das gorduras, diabetes mellitus? Sim. Então, a diabetes também diretamente está ligado ao aumento do colesterol e do triglicérides no sangue. Então,
Por quê? Vamos entender primeiro. Primeiro que a diabetes ela é dividida em dois tipos, isso pensando em mellitus, tá? Pensando em diabetes mellitus. Ela é tipo 1 e tipo 2. Na tipo 1, ela tem uma ausência total da produção da insulina muito cedo, por uma destruição das células produtoras. E no tipo 2, eu tenho resistência à insulina periférica, né? Que é aquela causada mais pela obesidade e você adquire mais tardiamente, tá? Na tipo 1, então, não ocorre hiperlipemia quando há controles da glicemia. Então, se você fizer o controle correto pela insulina, administrando a insulina, você controla isso. Porém, se você tiver um descontrole no consumo de glicose ou de carboidratos, você vai ter sim um problema de gerar muitos triglicérides, tá bem? Desculpa, de você consumir muitos triglicérides. Por quê? A insulina, ela facilita a produção da gordura. A ausência dela, você não controla isso, você não administra insulina em quem não tem, faz o contrário, faz com que o seu tecido adiposo libere muito triglicerídeo. Esse triglicerídeo vai inundar o sangue, né? Então quer dizer que na diabetes descontrolada, sem controle da insulina, você vai aumentar a quantidade de triglicérides no sangue por conta da lipólise exagerada. Tá bem? O mesmo raciocínio vale no caso da tipo 2, tá? Só que ela é mais gradual, ela não é tão grave, não tão aguda quanto a tipo 1. E também você aumenta sim a produção de colesterol no fígado. Então você tende, nas duas diabetes, né, na tipo 1 e tipo 2, a aumentar triglicerídeo no sangue, né, principalmente na tipo 1, aumentar o LDL no sangue, principalmente a tipo 2, e diminuir o HDL no sangue. Ou seja, tudo de ruim que pode acontecer, né, o desbalanço geral no sentido negativo do transporte de lipídios pelo sangue. Outras doenças secundárias que podem levar a dislipidemias, tá? Distúrbios renais, como síndrome nefrótica, insuficiência renal, né, também muito comum, porque a gente diminui as depurações pelo néfron, que acaba refletindo de forma indireta no aumento das gorduras no sangue, né, ou em transplantes renal. Então, o rim também é um ponto importante para nós de geração, né, de produção de dislipidemias. Doenças hepáticas, é claro, também podem levar a dislipidemias, isso é bastante comum, né? Então, nas hepatites, por exemplo, né? Na colestase, no consumo exagerado de álcool, no consumo de estrógenos ou de hormônios derivados de testosterona e estrógeno, ou seja, nas reposições hormonais, ou quando a pessoa quer fazer crescimento muscular usando esteroides. Tudo isso altera o metabolismo do fígado e, ao alterar o metabolismo do fígado, pode induzir a alteração do metabolismo de lipídios, ou geralmente aumentando a produção de colesterol e triglicerídeos, né? Porque muitos desses hormônios, se for pensar em hormônios, eles induzem isso, eles são anabólicos, né? Então, eles aumentam a produção de forma geral também das gorduras. No caso das hepatites, porque você tem uma dificuldade em retirar a gordura do sangue por conta de uma disfunção hepática. E o consumo do álcool, porque você acaba gerando um monte de moléculas a partir do álcool que são utilizadas para a produção de gorduras, né? Então, de forma geral, você aumenta a produção de triglicerídeos e de colesterol pelo fígado. Como é que eu vejo que a pessoa tem uma disfunção no perfil lipídico? Isso é muito raro de acontecer, mas em graus muito elevados de gordura no sangue, essa gordura tende a se acumular em alguma região, que não seja no tecido adiposo, lembrando sempre que eu tenho estoques de tecido adiposo de triglicerídeos. Mas o colesterol, principalmente. O colesterol, como eu disse, ele não tem um ponto de estocagem. E se eu tiver muito colesterol no sangue, aonde eu tendo a acumular ele? Na pele. Tá? Aliás, a pele é o principal tecido que precisa do colesterol. Então, geralmente, essa gordura que a gente tem na pele, ela é colesterol. Tá? Essa gordura, né? No rosto, muitas vezes fica muito oleoso. Então, isso é colesterol, e o colesterol tem uma alta afinidade pela pele, ele tem uma função importante para a pele. Não só pele, mucosas também, mas principalmente para a pele, tá? Então é claro que se você tiver um exagero de colesterol no sangue, acaba refletindo na pele. Então olha todos os acúmulos aqui, né? Essas protuberâncias, né? Tá vendo? Essas fístulas,
esses acúmulos que podem acontecer na pele, inclusive em alguns casos também em mucosas, olha aqui nos olhos, tá bem? Então, sinais clínicos geralmente acontecem alteração na pele, acúmulo na pele. Bom, vamos falar agora para o final da aula um pouquinho sobre a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É uma doença causada principalmente, o início dela, né, da aterosclerose, ela tem como ponto de partida o LDL. Tá bem? Não só, outras doenças predispõem a esse aparecimento, mas o início da placa de ateroma ela tem a ver com LDL aumentado no sangue. Tá? Então vamos lá, acompanhe o esqueminha que foi colocado aqui para nós. A aterosclerose, ela começa com uma lesão do endotélio. Tá? O endotélio é aquela camada mais interna do vaso sanguíneo. Esta lesão pode ser, o motivo do endotélio ser lesionado, existem vários. Tá? Pode ser tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, aumento de colesterol no sangue, né? Ou até mesmo triglicérides, hiperlipemias. Todas essas podem induzir o endotélio a sofrer uma lesão. Tudo bem, o endotélio lesionado, ele vai depois se curar, ele vai passar por um processo inflamatório e vai tender a se regenerar sem problema nenhum. Quando esta lesão ocorre e no sangue eu tenho muita quantidade de LDL, esse LDL interfere no processo de regeneração do endotélio. Então veja que daí o problema está nisto aqui, ó, no depósito de LDL, na quantidade alta de LDL no sangue. Neste caso, o LDL ele vai entrar no vaso, ele vai fazer parte do processo inflamatório no vaso sanguíneo, ele é no vaso sanguíneo e passa a fazer parte constante do vaso sanguíneo. Então, ele faz parte da parede do vaso agora. Ele se deposita dentro do vaso sanguíneo. Então, veja, ó, são duas coisas importantes na aterosclerose. Eu tenho que ter excesso de LDL e eu tenho que ter lesão do endotélio. Veja, o LDL pode causar as duas coisas. Ele pode causar a lesão e ele é o responsável por se acumular dentro do vaso sanguíneo. Também começamos, essa é a doença chamada de aterosclerose. Qual é o produto depois, né? A doença a aterosclerose é o desenvolvimento disso que eu estou dizendo. O que gera a aterosclerose? Ele gera uma placa, chamada de placa de ateroma, bem? Que é o que está sendo mostrado nesta figura aqui, ó. Então, isto aqui é uma placa de ateroma. Quem produziu ela foi um processo patológico chamado de aterosclerose. Essa placa ela não consegue ser removida daqui porque ela faz parte da parede do vaso. Então não dá para vir aqui e retirar ela com algum, sei lá, um catéter. Vamos retirar a placa. Não dá. Você teria que cortar o vaso e colocar outro no lugar, porque ela faz parte da constituição da parede do vaso agora. Bem, essa placa ela pode estar instável e crescer, tá vendo? Ela pode crescer além do que já está projetado aqui. Ou ela pode se estabilizar e ficar nesse tamanho que está apontado aí. O fato é que, dependendo de onde essa placa surge, ela vai então causar uma série de problemas. Se essa placa ela se formar numa artéria importante, como a coronária, como as artérias do sistema nervoso central, ou alguma artéria mesentérica, ou sei lá, alguma artéria importante, você pode levar uma doença grave por conta disso, né? Você pode ter um infarto do miocárdio, ou um infarto de fígado, ou um acidente vascular encefálico, ou gerar trombo se for nos membros inferiores. Então, vai causar problemas outros decorrentes desta placa. Também? Então, essa placa ela pode predispor, né? Ela vai facilitar o aparecimento de doenças mais graves. Bom, vamos falar um pouquinho do diagnóstico, então, como é que eu faço o diagnóstico das dislipidemias, né? Claro, eu vou chamar esse diagnóstico de perfil lipídico, tá? Então, quando você solicitar, eu quero o perfil lipídico de determinada pessoa, você está, então, pedindo exames bioquímicos para aferir a quantidade de colesterol total, triglicérides, HDL colesterol, LDL colesterol e também o VLDL, muitas vezes. Só que o VLDL, nós não medimos ele diretamente, ele vem a partir do triglicérides, tá? Existe uma fórmula que a gente usa para correlacionar, desculpa, quantidade de triglicérides e de VLDL, tá
bem? Lembrando sempre, tá? Colesterol total é a soma das frações das lipoproteínas LDL, HDL e VLDL, tá bem? Como é que eu obtenho o valor do VLDL utilizando o triglicérides? É muito simples. Existe uma fórmula chamada de Friedewald, que diz que o valor de triglicérides dividido por 5 é o valor do VLDL. Tá? Então, o VLDL geralmente não é medido em laboratório. Ele vem através dessa fórmula. Pega a quantidade de triglicerídeo que você afere, que você mede, né? Você afere no sangue e divide por 5, você encontra o valor do VLDL. Então, quando a gente solicita o exame, a gente solicita ou o colesterol total, ou HDL, ou LDL, ou triglicérides. Você pode pedir um, dois ou os 4, mas nunca vai solicitar o VLDL, como ele vai sair para a gente por uma fórmula, tá bem? Vamos falar um pouquinho de algumas situações que o perfil lipídico indica para nós, tá? Eu posso aferir o colesterol não ligado ao HDL. Por que isso é interessante para nós colocarmos deste jeito, né? Se você pegar um laudo, por exemplo, aí não sei se você tem na sua casa, você vai encontrar lá não HDL, ou colesterol não HDL, ou HDL colesterol não, né? Alguma coisa que remeta a isso. O que isso quer dizer para nós, né? Isso quer dizer que eu quero medir o colesterol fora do HDL, exclui o HDL. Então, se você pedir o não HDL, ou colesterol não ligado ao HDL, você está pedindo o quê? IDL, VLDL e o LDL. Tudo isso é não HDL. Alguns laboratórios, inclusive, colocam assim, ó, não HDL e o LDL, tá? Por quê? Porque é importante o não HDL, colocando o valor do LDL junto, você está se referindo só ao IDL e ao VLDL, tá bem? Então, é uma forma que a gente tem de entender, né? Por que eu quero excluir o HDL daí? Porque o HDL é a única lipoproteína que vai dificultar o aparecimento da aterosclerose, enquanto que os outros lipoproteínas, o VLDL, o IDL, o LDL, os três alguns de forma direta, outros de forma indireta, vão contribuir para o aparecimento da placa de ateroma. Então, por isso que eu faço essa definição dessa forma, essa distinção, né, desta forma. Então, não HDL é tudo aquilo que vai lhe causar problemas de placa de ateroma. HDL é tudo aquilo que vai dificultar aparecer os problemas de placa de ateroma. Então, os triglicerídeos, né, já comentei. Então, na hipertrigliceridemia, como é que eu chego no valor do VLDL? Eu pego o triglicérides e divido por 5. Só que tem um problema dessa equação de Friedewald. Se o triglicerídeo for maior que 400 mg por decilitro, ou seja, muito alto, é raro aparecer, tá? Mas se o triglicérides aparecer acima de 400, você não consegue aplicar a equação de Friedewald, tá? Então, você não consegue determinar o valor de VLDL no caso do triglicerídeo estar acima de 400. Bom, aqui eu vou trabalhar um pouquinho com os valores de referência para vocês. Então, os principais colesterol e triglicérides, quais são os valores? Aqui é difícil definir que você tenha ou não tenha a placa de ateroma, tá? É tudo chance de ter. Então, qual é a sua chance de ter uma placa de ateroma? Qual a sua chance de ter determinada doença? Então, por isso que eu vou trabalhar, no caso do colesterol, sempre com ótimo, bom, alto, ou se você preferir, alto risco, baixo risco de ter a placa de ateroma, tá bem? Só um outro detalhe importante, esses valores, principalmente do colesterol total, eles foram mudados recentemente. Eu estou trabalhando com os valores de referência de 2 anos atrás, tá? Hoje nós já mudamos esse valor, aqui é 190. Então, para você ter o que se deseja de colesterol no sangue, para você ter baixo risco de ter placa de ateroma? O seu colesterol total ele tem que estar abaixo de 200. Como eu falei, foi revisado para 190, tá? E se você tiver entre 200 e 240, 239, você está numa faixa de médio risco, né? Limítrofe. Acima de 240, você tem alto risco de desenvolver aterosclerose.
tá bem? Mas como eu disse, o colesterol total ele envolve todas as frações, VLDL, IDL, LDL e HDL. E nós sabemos que o HDL, ele contribui, o aumento dele contribui de forma positiva para você não ter a placa, né? Então, vamos olhar agora as frações, principalmente o LDL e o HDL. Então, o LDL é aquele que é o responsável pela placa de ateroma. Então, ele tem que estar num foco mais, né, mais próximo para nós. Ele é o cara que desenvolve ou começa a doença, ou promove a doença, ou faz com que ela cresça, né, ou evolua. Então, nós temos que manter isso abaixo de 130, o LDL. Né? Se você tiver até 160, você tem no médio risco, acima de 160, alto risco. Tá bem? Já o HDL, nosso raciocínio é ao contrário. Eu quero quanto mais, melhor. Então, aqui o problema é, se você tiver pouco HDL, você tem alto risco. Né? Ou muito HDL, você tem baixo risco. Tá bem? Então, aqui o sinal é o contrário. Tá? Eu desejo que você tenha todo o HDL do mundo para que você não tenha, ou tenha pouca chance de ter placas de ateroma. Tá bem? Já o triglicérides eu vou usar o mesmo raciocínio. Tá? Eu vou trabalhar com vocês em valores alto, baixo e médio risco. Tá? Então, da mesma forma, abaixo de 150 é o ótimo. Depois eu tenho uma faixa intermediária alta e uma super faixa. O que é muito raro de acontecer, um aumento tão grande assim, né? Acima de 500 miligramas por decilitro de triglicerídeo. Aqui, veja que eu estou trabalhando em crianças, vale o mesmo raciocínio que eu apliquei no adulto, vale na criança, só que os valores são diferentes, tá? Então, importa a idade? Importa. Então, fique de olho na idade do paciente que você está trabalhando. Né? Se for criança ou até 20 anos, vamos colocar assim, você usa essa tabela aqui. Se for acima de 20, você vai usar a outra tabela. Bem? Então, eu faço um convite para vocês, a aula presencial no Zoom, na sexta-feira de manhã, e até a próxima.